Então vamos dar sequência e vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui a minha camada 2, que é da tampa, e a tampa deve ficar acima da camada da garrafa. Então vou arrastar ela para cá. O meu objeto o meu objeto, que é a garrafa que está por baixo de tudo, ela está aqui na última camada. Ó. Vou com o botão direito e vou excluir ela. Aliás, aqui o botão direito funciona. Clica na camada e clica na lixeira para poder excluir. Ó. Perfeito. Pode excluir ela por trás porque não precisa dela. Então aqui eu só tenho dois objetos. Eu vou até deixar elas aqui restauradas. Na camada 3 eu vou ter a tampa e vou ter o meu objeto de fundo, né? Por isso que é importante aqui renomear, senão a gente fica um pouquinho perdido. Então aqui é a garrafa, a camada da garrafa, com dois subconjuntos, que são duas subcamadas, que é tampa e aqui abaixo de tudo o corpo da garrafa, né? Vou chamar de corpo aqui, que é o conteúdo dela ali. Perfeito. Aqui é só arrastar um pouquinho acima, para que eu possa encaixar ela direitinho ali. Perfeito. O que eu quero fazer agora é o seguinte, que essa garrafa tenha três divisões. Ela tem aqui uma aparência que está vazia em cima, né? Aqui um rótulo e aqui um conteúdo abaixo. Então aqui eu vou dar uma aumentada nela antes, né? Só pegar aqui e puxar um pouquinho para baixo, ó, no próprio objeto que você fez, automaticamente ele já vai aumentar um pouquinho. Depois nós vamos organizar. Para fazer aquela divisão, aqui no conjunto onde fica a ferramenta borracha, ó, pega a ferramenta tesoura e nós vamos cortar alguns pontos âncora. Eu vou clicar em cima desse ponto aqui, ó, que está nessa divisão, para ele fazer o corte nele. Repara que ele vai redefinir o 3D aqui do meu objeto. E vou cortar um pouquinho aqui para baixo também, como se fosse uma parte de baixo da garrafa. Agora eu tenho três partes distintas. Essa parte de cima, que eu posso jogar uma cor, essa parte que sobrou aqui abaixo e essa parte aqui do fundo da garrafa. Para trocar a cor da área, é só colocar uma outra cor no contorno. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um tom de marrom e vou colocar aqui em cima também a garrafinha marrom. Perfeito. Ó. Aqui eu poderia editar, né? Clicar na área e editar a revolução aqui para mexer com o efeito de luminosidade. Né? Se vocês quiserem fazer, também pode trabalhar dessa forma. E esse último objeto meu, eu posso até aproveitar ele, né, e excluir alguns pontos âncoras ou dar sequência no objeto. Se eu pegar a ferramenta caneta aqui, ó, e dar um clique em um ponto e dar sequência, ele vai falar que eu não posso adicionar um segmento de caminho. Na verdade, ele não vai deixar eu adicionar nele, por quê? Porque ele já está como objeto, ó, 3D. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse objeto e vou criar somente a parte do meio da garrafa. Vou pegar a caneta, vou dar um clique aqui em cima, vou bloquear para que isso não aconteça. Então, isso está me atrapalhando por quê? Porque esse objeto, eles estão visíveis. Se eu bloqueio ele aqui, ó, vou bloquear esses dois objetos e vou criar uma nova camada. Pronto. Essa camada, eu vou colocar ela entre a tampa e os outros dois, vou chamar ela de meio. Aí não vai me dar nenhum problema ali quanto a referência, né, de clique. Opa, ainda está dando. Vamos ver, bloqueada e bloqueada. Vou fazer ela um pouquinho abaixo, depois a gente junta. Assim, estou dando mole porque eu estou com a ferramenta de adicionar ponto âncora. Isso não existe, é a ferramenta caneta, né? Trocou ali sem querer. Vou clicar aqui em cima, dar um outro clique aqui embaixo, perfeito. Não precisa nem de colocar, né, o ponto, na verdade, aqui com curva. Vou clicar aqui embaixo novamente e dar mais um clique aqui em cima. Ou poderia fazer o seguinte, em vez de fechar assim, ó, porque eu quero que o próprio objeto feche, então eu vou segurar o Ctrl e clicar fora. Aí ele termina essa parte de segmento. Para dar sequência, eu clico aqui novamente e clico aqui, ó, perfeito. O objeto que eu tenho, eu vou tirar daqui de cima só para que vocês possam visualizar, é esse objeto aqui, ó, fazendo esse formato. Vou dar um Ctrl Z. Vou colocar até o contorno dele branco e já vou aplicar o efeito aqui, né, para a gente utilizar nele, o nosso efeito de revolução nesse objeto. Vamos visualizar para ver o que ele define. Ó, é essa área realmente que eu quero, porém ela está um pouco menor. Isso é propriedade de ajuste. Vou dar OK e com a ferramenta aqui de seleção, né, a primeira ferramenta, eu posso controlar o tamanho dela. Perfeito. Para que se ajuste de acordo com o tamanho aqui do meu objeto.
Porém, as posições agora também eu vou ter que fazer um pequeno ajuste, né? Por isso que é bom você criar separado em camadas como eu fiz, para você poder trabalhar de uma forma fácil. Essa camada que eu bloqueei, ela tem a área de cima e tem essa área de baixo. E eu preciso de colocar elas acima do meio. Então, vou arrastar ela para cima aqui, ó. Isso, para que ela fique acima do meio. E aí vai ficar ajustado, como vocês viram. Ainda dá para a gente ajustar mais. Próxima aula nós vamos finalizar com os ajustes e vamos fazer um rótulo para ela, usando aquele mesmo recurso que eu mostrei quando nós usamos a extrusão, de forma que eu mexo a garrafa e ele vai mexer na mesma angulação o objeto que está dentro do meu efeito da extrusão.